Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando o nosso Momento Jurídico, aquele encontro nosso semanal, onde nós procuramos trazer pessoas importantes, pessoas que tenham realmente densidade de informação para nos trazer sobre os mais diversos temas. E hoje nós temos a honra e a grata satisfação de receber o deputado Inácio Loyola, que é um estudioso em dois grandes temas aqui que interessam a nós aqui do Nordeste. Um que é a vida do cangaço, que é a dinâmica do cangaço, e o outro que é o nosso Rio São Francisco, sobre o nosso Rio São Francisco. E é sobre o Rio São Francisco que nós vamos conversar hoje, talvez dando uma abordagem, fazendo um enfoque diferente, talvez menos técnico. Meu caríssimo deputado Inácio Loyola, permita, pela nossa amizade, chamá-lo de Inácio. Eu quero dizer da nossa honra e da nossa satisfação em recebê-lo aqui. Falo isso em meu nome próprio, claro, e em nome também da nossa equipe que nos acompanha. Então, eu quero deixar o ilustre amigo já à vontade para fazer uma primeira consideração, qualquer que seja, para os nossos telespectadores. Primeiro, é uma satisfação muito grande, Geraldo, voltar ao seu programa, de uma audiência espetacular e, evidentemente, a gente poder tratar de um assunto que, no meu entendimento, o grave problema que o Brasil enfrenta hoje é exatamente a degradação do Rio São Francisco. Nós estamos atravessando um momento político, econômico e moral sério no Brasil, mas isso é passageiro. Mas o problema do Rio São Francisco, com absoluta certeza, é o mais grave que nós temos hoje aqui no Brasil. No país, né? No país. Meu caro Inácio, eu quero antes fazer uma espécie de um chamamento da lembrança para fazer a primeira ordem de indagação que eu considero muito importante. Eu, na minha época vestibular, e quando eu estava me preparando para o vestibular, eu me recordo que o Rio São Francisco, na minha esfera de conhecimento, ele tinha duas denominações e caía no vestibular. Um era Rio da Unidade Nacional e o outro era Rio dos Currais. Quando caía no vestibular, aí era o Rio São Francisco. E muita gente, às vezes, passava ao largo e não acertava a questão. Então, a primeira ordem de indagação que eu faço para o amigo é o seguinte: qual é a importância do Rio São Francisco para o Nordeste? Primeiro, o Rio São Francisco, meu caro Jerônimo, representa 70% do potencial hídrico do Nordeste. 70%? 70% do potencial hídrico do Nordeste. O Rio São Francisco é responsável por 300 mil hectares de projeto de irrigação ao longo de sua bacia hidrográfica. O Rio São Francisco é responsável por 95% da energia gerada pela Chesf. O Rio São Francisco é responsável pelo abastecimento d'água de inúmeras cidades, de Minas Gerais, da Bahia, de Pernambuco, Alagoas, Sergipe. E agora, com esse criminoso projeto de transposição, levando água também para estados como a Paraíba, posteriormente o Rio Grande do Norte e o Ceará. O Rio São Francisco é responsável pelo escoamento da produção. O Rio São Francisco é responsável por grandes projetos de piscicultura ao longo dos seus 2.700 quilômetros de extensão. O Rio São Francisco é responsável pela navegação, o Rio São Francisco é responsável por uma das principais atividades econômicas ao longo de todo o seu percurso, que é o turismo, ou seja, deixando de existir o São Francisco, deixa-se de existir o Nordeste. São Francisco é tão importante para o Nordeste quanto o Rio Nilo é para o Egito. Quer dizer, é mais ou menos essa ordem de visão que você faz, né? Com a Rio Nilo, Rio São Francisco. Ô, Inácio, eu quero aprofundar depois com o amigo. Nos meus estudos, nas minhas averiguações, eu percebi que a ideia de aproveitar o curso do São Francisco para minorar o sofrimento do povo sertanejo já vem desde o século XVII, com projetos ainda, evidentemente, carentes de tecnologia, né, com o Dom Pedro II acentuou-se aquilo e veio, todos os governos têm uma visão para o aproveitamento do São Francisco.
Por que não houve uma definição ainda? Primeiramente, a primeira pessoa a ventilar a possibilidade da transposição das águas do Rio São Francisco foi o prefeito de Crato, no Ceará, que era o engenheiro por nome Antônio Macedo. Isso em 1847. Em 1859, Dom Pedro II fez aquela memorável viagem às províncias do norte, aquela peregrinação à Bahia. Ele andou tomando banho em São Francisco, não andou? Como? A Bahia, Sergipe, Alagoas. Deu uma pernoitada em Água Branca. Pernambuco, foi a Paraíba. Em Piranhas, dormiu em Piranhas no dia 18 de outubro de 1859, conheceu as cachoeiras de Paulo Afonso. Inácio, me permite, pessoal, rapidamente, que eu gosto dessas incursões históricas. Ele teve em Água Branca, dormiu lá. E teve em Piranhas. Em Piranhas também. Era uma viagemzinha. Não era fácil, momentos ele fazia de navio, outros momentos ele fazia de cavalo. Então, no meu entendimento, foi o maior gestor público que esse Brasil teve. Foi o único Jerônimo Roberto que pensou em dotar esse país de um plano de desenvolvimento integrado. E ele idealizou isso nessa viagem que ele fez aqui às províncias do norte. 5 meses de viagem. Conheceu. Conclusão, quando ele volta ao Rio de Janeiro, ele detectou que exatamente o grande problema do Nordeste era uma falta de planejamento para convivências com as irregularidades pluviométricas. E que o grande problema do Brasil era a falta de integração. No dia que ele promovesse o intercâmbio entre essas regiões brasileiras, cada uma aproveitando suas potencialidades, todas elas dotadas de certa infraestrutura, com absoluta certeza, nós seríamos um país de primeiro mundo. Até por conta que nenhum país de primeiro mundo, Jerônimo, tem regiões pobres e outras ricas. Ou seja, tem um desenvolvimento uniforme. Uma uniformidade. E ele encontrou exatamente para a integração do Brasil, o ponto de interseção foi a cidade de Piranhas. Como? Ele idealizou uma transferrovia. Essa transferrovia tinha o quilômetro 0 Piranhas e o quilômetro final seria no Pará. Ele colocou em prática a primeira etapa, construiu a ferrovia Paulo Afonso, ligando Piranhas até Petrolândia, em Pernambuco, exatamente a região não navegável do Rio São Francisco, que era uma região totalmente encachoeirada, por conta dessas condições topográficas, é a região que tem a maior concentração de hidrelétrica no planeta. Em 1881, ele inaugurou essa primeira etapa. A segunda etapa seria de ir ligando o Baixo São Francisco ao Médio, de Petrolândia até Juazeiro, na Bahia. E a terceira etapa seria de Juazeiro da Bahia até o Pará, atravessando toda a região do nosso semiárido. Conclusão, tudo que viesse do norte e nordeste, o que fosse para o centro-oeste, ficaria em Juazeiro, porque nós tínhamos a navegação de Juazeiro até Pirapora, em Minas Gerais. O que fosse para o sul e sudeste, iria até Piranhas. E vice-versa, porque tínhamos também o rio totalmente navegável. Ele promoveu a Companhia Baiana de Navegação, foi que ganhou a concorrência para explorar a navegação no Baixo São Francisco. Ele inaugurou em 1881 a primeira etapa. Em 1889 veio a proclamação da República, esse projeto foi engavetado e em 1964 um dos primeiros atos do regime militar foi a desativação da ferrovia Paulo Afonso. Ou seja, nesse projeto, além da integração através da ferrovia, viria também a construção de hidrelétricas com aproveitamento das cachoeiras de Paulo Afonso e exatamente através de um projeto de um engenheiro, seu assessor, Henrique Halford, ele idealizou, naquele momento, o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco para a região do Nordeste Setentrional. O que é o Nordeste Setentrional? São os estados ou regiões que não fazem parte da bacia hidrográfica do São Francisco. Naquele momento justificava sim.
O Rio São Francisco era um rio sadio, era um rio valente, era um rio pujante. E essa região do Nordeste Setentrional era totalmente desprovida de uma infraestrutura, Jerônimo, de convivência com o nosso semiárido. Por conta disso, eu volto a repetir, na minha opinião, o maior governante que esse país teve foi Dom Pedro II. E Dom Pedro pensava em transposição, ele falava em transposição? Falava sim. Falava até por conta... E havia tecnologia para isso? Não, não existia, não nós tínhamos energia naquele momento. Que o combustível para você fazer uma transposição seria energia. Mas a tecnologia de hidrelétrica, Jerônimo, já tinha surgido na Europa. E quando ele fez essa viagem às províncias do norte, que eu disse, que ele visitou todo o Baixo São Francisco, foi a Piranhas, no dia 18 de outubro de 1859 ele chega a Piranhas, no outro dia ele visita as cachoeiras de Paulo Afonso. Ou seja, primeiramente a ferrovia, em segundo a construção de hidrelétricas, em terceiro o projeto de transposição. Quer dizer que ele já tinha isso em mente. Ele era um indivíduo avançado, assim? Muito avançado, muito avançado. Era um estadista. É porque se faz uma imagem dele, uma imagem de um indivíduo descansado, do imperador pouco producente, isso é tudo... Era um intelectual. O Brasil deve muito a Dom Pedro II. O Inácio, ele tem uma frase, se não me engano, um amigo me corrija, de 1877, onde ele, numa resignação, não sei, talvez numa revolta, e vendo o sofrimento do povo do sertão, ele disse, mais ou menos assim, vou dizer com minhas palavras, não ficará uma joia da coroa enquanto um sertanejo puder padecer ou morrer de fome. Palavra de rei não volta atrás. E por que ele não conseguiu realizar isso? Isso foi em cima da seca de 1877. Exatamente. A maior tragédia natural da história do Brasil e uma das maiores da história da humanidade, Jerônimo, foi a seca de 1877. Essa é famosa. Famosa. Naquele momento morreram 500 mil nordestinos, vítimas da fome, da sede e da doença, e das doenças. Diante daquela tragédia, Dom Pedro II disse, se preciso for, eu venderei a coroa do império, mas a seca não fará mais vítimas no Nordeste brasileiro. Conclusão, acho que já se passaram 194 anos, ou 184 anos, calcular aí, a coroa não perdeu uma pedra preciosa e o Nordeste, a seca continua a fazer vítimas no Nordeste. Mas diante dessa seca, ele deu início, em 1878, à construção da ferrovia Paulo Afonso. Piranhas absorveu todos esses marginalizados, todas essas vítimas dessa seca, vieram para Piranhas, ali tinha emprego para a construção da ferrovia, tinha salário e, evidentemente, toda a estrutura necessária. Então, Piranhas socorreu todo o Nordeste brasileiro, daquela seca de 1877, quando se deu início à construção dessa ferrovia, que foi inaugurada, 116 quilômetros, cortando todo o cânion do São Francisco. 116 quilômetros é um estirão danado. E outra coisa, o mais interessante, foi construída em 3 anos, 10 meses e 15 dias. Que foi a primeira etapa. Lá, né? Hoje, nada, coisa mais criminosa, Jerônimo, mais criminosa do regime militar, porque várias ferrovias foram desativadas no Brasil. Mas essa, Paulo Afonso, levaram tudo, até os dormentes levaram. Foi preciso 3 anos para se levar tudo, trilho, pontes, tudo levaram até para Recife, para não servir de nada. Deram alguma motivação para isso, Inácio? Não tem explicação até hoje. Até hoje não existe explicação. Acredito por ter sido um projeto ousado, um projeto que tinha como intenção, como eu disse, promover o intercâmbio entre as regiões brasileiras. Ele tinha um significado muito grande para o Nordeste e para o Brasil.
Inácio, só agora para a gente já retomar o curso aqui da nossa conversa, você tem autoridade e eu reconheço a autoridade e respeito, porque sei que você realmente, você vai você vai ali no Google e vê que você faz palestras por esse Brasil afora. Você é a favor ou contra a transposição? Radicalmente contra. A minha preocupação com São Francisco, ela vem de 1976, 1977. Quer dizer que não precisava transposição? No momento de Dom Pedro II, isso justificava. Certo. Eu quero mostrar isso Fique à vontade. com mínimos detalhes. Fique à vontade. Estudo feito recentemente não, há 10 anos, com os maiores rios do mundo, o rio que mais perdeu volume d'água nesses últimos anos no planeta foi o Rio São Francisco. Quando Dom Pedro II idealizou, eu coloquei durante a entrevista que o Rio São Francisco era um rio pujante, tinha uma vazão média de 7 a 8 mil metros cúbicos por segundo e que o Nordeste setentrional era desprovido de uma infraestrutura de convivência com a seca. Hoje não, é o contrário. O Rio São Francisco não tem água para fazer transposição. Como? Segundo o IBAMA, a vazão ecológica do Rio São Francisco é 1.350 metros cúbicos por segundo. O que significa vazão ecológica? Se não chegasse a quantidade de água no mar, em vez do rio adentrar no mar, o mar é quem adentra no rio. As pessoas que não conhecem, são leigas nessa questão, às vezes diz quantos milhões de litros d'água são jogados no mar sem serventia. Por engano. A saúde de um rio é testada pela quantidade de água que chega no mar. Quando o rio não tem água para adentrar no mar, o mar é quem adentra no rio. Todo rio, Jerônimo, começa a morrer pela sua foz. Quando o Rio São Francisco... Ele começa a morrer pela foz? Pela foz, porque ele não tem água para adentrar no mar. Certo. Quando o Rio São Francisco foi descoberto, no dia 4 de outubro de 1501, por Américo Vespuccio e Gonçalo André Gonçalves, eles coletaram água no rio a 60 quilômetros da foz. Viram mar adentro, aquela tira. Captaram, aproveitaram aquela tira, aquela mancha, e chegaram na foz e descobriram, batizaram do Rio São Francisco, que 4 de outubro é dia de São Francisco. Então, o que acontece? O Rio São Francisco rasgava, adentrava o mar. Ou seja, como o IBAMA, voltando à questão acredito que naquela época a vazão do Rio São Francisco era em torno de 12 a 15 mil metros cúbicos por segundo. O IBAMA hoje estabelece que a vazão mínima é 1.350 metros cúbicos por segundo. Se a gente não tivesse a quantidade de água para adentrar no mar, o mar que adentra no rio. Nós só temos hoje 550 metros cúbicos por segundo. Hoje, aqueles municípios, como Piaçabuçu, Penedo, já sofrem demais consequências da invasão do mar no Rio São Francisco. Como a região estuária do Rio São Francisco está encravada entre os estados de Alagoas e Sergipe, o rio começa a morrer logo pela sua região estuária, pela sua foz, então ele começa a morrer logo pelos estados de Alagoas e Sergipe. E como eu disse, hoje Piaçabuçu sofre sérias, graves consequências por conta que o mar já está adentrando no Rio São Francisco. Isso é reversível? Precisa, existe um projeto de revitalização do Rio São Francisco. Revitalização, essa aqui é a palavra de ordem, né? De revitalização do Rio São Francisco. Conclusão, nós temos que revitalizar ele no aspecto ecológico, no aspecto econômico e no reforço da vazão. Ou seja, esse projeto de revitalização do Rio São Francisco é uma questão política, não é uma questão técnica. Os nossos técnicos
tem esse projeto de revitalização. Mas quero comparar o Rio São Francisco com um paciente que está na UTI. São Francisco já está na UTI. E você não pode fazer, Jerônimo, de um paciente que está na UTI, ele é um doador de sangue. Então, esse paciente já está na UTI e responsavelmente se fazendo o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco para os estados de Pernambuco, a área que não faz parte da bacia hidrográfica, para Paraíba e, como eu disse, posteriormente para o Rio Grande do Norte e Ceará. Mas Deus foi extremamente generoso com o nordestino. Muito generoso. Para o Nordeste meridional, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, ele nos deu um rio de superfície, o Rio São Francisco. Para o Nordeste setentrional, aqueles que não fazem parte, a área que não faz parte da bacia hidrográfica do São Francisco, Jerônimo, ele nos deu um rio subterrâneo. Aquela questão do aquífero, né? Do aquífero Jatobá. Esse aquífero Jatobá começa já naquela região serrana aqui nossa de Alagoas, de Água Branca e Mata Grande, penetra Paraíba, penetra o Rio Grande do Norte e vai até o sul do Piauí. É um rio mesmo debaixo d'água? É um rio debaixo d'água. Em capacidade de armazenamento, nós só perdemos para o Guarani. Mas, porém, o aquífero Guarani não é só do Brasil, pertence a outros países. Esse começa no Brasil, no Nordeste, e termina no Nordeste. É o maior aquífero, único e exclusivamente brasileiro. E pode extrair água do aquífero? Pode, deixa eu colocar. Nós temos ali armazenado, e isso são dados da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas. Nós temos ali armazenado 135 bilhões de metros cúbicos, quero dizer aos telespectadores, de água potável, água doce. 135 bilhões de metros cúbicos. O que significa 135 bilhões de metros cúbicos nesse aquífero? Quem não mexe com essas unidades fica difícil de entender. Toda a água que passa em Piranhas, do Rio São Francisco, eu estou me referindo a Piranhas porque é a minha cidade. Hoje, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, é em torno de 55 a 60 bilhões de metros cúbicos. Esse aquífero Guarani, nós temos 135 bilhões. Conforme estudos de pesquisadores, de engenheiros, se a gente retirar por ano 27 bilhões de metros cúbicos, 27 de 135, nós não vamos comprometer essa reserva que nós temos desse rio subterrâneo, porque a média de chuvas nessa região garante a recarga desse aquífero. Aí é renovável, então? Renovável. Conclusão, nós vamos levar água para toda a população do nosso semiárido de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará. Água para o consumo humano, água para o consumo animal, água para o consumo industrial e água para a irrigação, onde nós poderemos gerar em torno de 1 milhão de empregos. Pequeno e médio agricultor também vai... Todos serão beneficiados. Enquanto o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco vai sacrificar mais ainda o São Francisco, esse projeto é tão criminoso que, além de sacrificar o São Francisco, só vai atender 1% da população do sertão de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e Ceará. Enquanto, se aproveitar essa água desse aquífero, nós vamos atender 100% dessa população. É o aquífero Jatobá? Jatobá. Aí eu lhe pergunto, e será que esses técnicos, essas grandes cabeças, não veem isso? Eu costumo dizer, Jerônimo, que o problema do Brasil não é uma questão técnica, é uma questão política. Nós precisamos ter, na atividade política,
pessoas com visão desenvolvimentista. E também querer ouvir, né? E querer ouvir. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma admiração profunda por dois nordestinos. Um, Delmiro Augusto da Cruz Gouveia, que no início do século XX desafiou Euclides da Cunha. Como? Ao final da sangrenta Guerra de Canudos, o Euclides da Cunha, que veio acompanhar como jornalista, ele denominou essa região nossa de uma região ignota, inviável, inóspita. Isso em 1898, 1899, quando se perdurou a Guerra de Canudos. 5, 6 anos depois, chega aqui em Alagoas, Delmiro Augusto da Cruz Gouveia, levou energia elétrica para Delmiro Gouveia, levou água encanada e construiu uma fábrica, uma indústria têxtil lá. Então, desafiou o que Euclides da Cunha tinha dito. E você observa as dificuldades da época, viu? Toda a dificuldade da época. E o outro que eu tenho admiração é Nilo Coelho. Quem foi Nilo Coelho? Um sertanejo de Petrolina. O Nilo Coelho foi deputado estadual, Nilo Coelho foi deputado federal, foi governador de Pernambuco, foi senador e presidente do Senado, morreu com 63 anos. Morreu um garoto. Com 63 anos, conclusão, transformou ele uma das regiões mais inóspitas do planeta como uma região referência hoje, não só para o Brasil, mas para o mundo, que hoje é aquela região que compreende Petrolina e municípios adjacentes. Petrolina é uma bela cidade, né? Então, a região nossa é totalmente inviável, é viável. E eu costumo dizer que você só pode desenvolver Alagoas você investindo no sertão de Alagoas. Como, Inácio? Inácio, eu vou querer aprofundar com você esse assunto. Por favor, não perca seu raciocínio. Vamos fazer uma pausa brevíssima e em seguida retornamos, você com a palavra. Eu quero que você faça mais algumas considerações sobre Nilo Coelho, porque eu conheço Petrolina, estive lá e lhe confesso, eu voltei encantado com aquela cidade. Voltamos já. Muito obrigado pela audiência e retornamos em seguida.